Pessoal, a gente tem também outros artifícios que a gente pode utilizar na hora de prender, de repente, apenas um fio. Colocar uma canaleta para um fio, de repente o cliente não vai aceitar, não vai gostar. Então a gente tem que ter outras opções para apresentar para o cliente, tá certo? Por exemplo, esse prendedor de fio que vem com preguinho, que a gente vê bastante pessoal que instala internet utilizando, é uma opção. De repente é só um fio de rede que você vai ter que levar, pô, a parede do cara é branca. Então você pode colocar um fio branco, prender com esse prendedor, vai ficar discreto, às vezes mais discreto que uma canaleta, tá certo? Temos também a opção, essas buchinhas, bucha grampo, faz a mesma função do preguinho, só que com essa aqui você precisa furar a parede, coloca a buchinha lá, ela vai prender e vai prender o fio. O que a gente precisa observar nesse tipo de material é o tamanho. Aqui, ó, a gente vê o tamanho dele, beleza, um cabo de rede aqui ele vai ficar preso. Agora, se eu vou passar um cabo um pouco mais grosso e vou querer utilizar isso aqui, ele vai esmagar o fio. Pode danificar, pode romper um par, pode romper uma via e você vai acabar perdendo a fiação que você passou, tá certo? E tanto para o outro lado, se eu for utilizar um prendedor de fio um pouco mais grosso e vou passar um cabo fino dentro, ele não vai prender o fio vai ficar pendurado. Então a gente tem que observar o tamanho correto para o fio correto. Organização da fiação também é importante, pessoal. Não adianta a gente passar lá e deixar fio aparecendo, deixar fio preso, deixar bolo de fio no canto da parede do cliente. A instalação tem que ser limpa, ela tem que fazer parte do ambiente, ela não pode ser destacada. Por isso que a gente tem, olha só, vários tipos de dispositivos, de equipamentos que a gente pode utilizar para fazer com que o CFTV, com que a câmera, ela faça parte do ambiente e não que ela se destaque ao ambiente, tá certo? A maioria dos clientes, por exemplo, sala comercial, shopping, ambientes, restaurantes, eles não podem ter uma coisa que destaque mais do que eles oferecem lá. Poxa, eu chego numa loja de celular, mas o que destaca mais é o CFTV. Entendeu? Você está desfocando o ambiente do cliente. Então, os nossos equipamentos eles têm que casar. Poxa, o cara tem uma parede branca, eu tenho que utilizar um acabamento branco. Ah, não, é uma garagem, que é um ambiente mais escuro, eu posso utilizar um eletroduto cinza, que ele vai ficar de acordo com o ambiente, tá certo? Isso a gente tem que analisar também na hora de fazer o levantamento do material para a instalação. Organizar a fiação. O cliente não quer canaleta aonde vai descer a fiação. Poxa, existem essas espirais que a gente pode prender todo o cabeamento. Fica organizado, fica uma instalação limpa. Mas no ambiente branco? Tem o branco. No ambiente mais escuro? Tem o preto. Ou se não tem necessidade de ser branco, pode ser o preto. Tá ok? Por exemplo, curvinha de canaleta. Vai fazer uma curva com a canaleta? Beleza, pode fazer. Só que coloca o acabamento. Não deixa lá somente cortado, certo? O ideal é colocar o acabamento. Vai emendar uma canaleta na outra, beleza? Temos emenda para canaleta, certo? Tudo que vocês puderem utilizar para fazer uma instalação limpa, uma instalação bonita, façam, porque isso vai ser o diferencial. Para pendurar fio, para pendurar câmera, para deixar as coisas de qualquer jeito, tem muita gente no mercado. Agora, quem faz uma instalação com esse tipo de material, que se preocupa com o ambiente que você está trabalhando, ali não é o seu ambiente, é o ambiente do seu cliente. Então você tem que tratar como se fosse seu. Ninguém quer fio pendurado em casa, ninguém quer bagunça, todo mundo quer uma instalação boa. Então se você faz uma instalação boa, você com certeza vai ganhar credibilidade, vai ganhar uma indicação, certo? Você não vai estar perdendo nada, você vai estar fazendo o seu trabalho bem feito, tá certo? Hoje no mercado existem inúmeras ferramentas, inúmeros dispositivos que a gente pode utilizar para ajudar na instalação de CFTV, instalação de alarme, do que for. Mas a gente tem que ter o conhecimento, então é importante pesquisar, é importante ir lá numa loja e perguntar o que vocês têm de acabamento, que de repente uma coisa que foi lançada recentemente, como essa proteção para câmera dome externa, anti-vandalismo. Você põe uma câmera lá fora do cliente, só que é uma área de risco, é uma área... Muitas pessoas passam, de repente, moradores de rua. Então o cliente às vezes fica com medo de pôr uma câmera lá fora.
Só que você tem a solução, você conhece a solução. Ó, eu tenho essa proteção que ela vai evitar que a sua câmera seja vandalizada, certo? Então, você tendo as ferramentas para argumentar com o cliente, você vai conseguir fazer vendas melhores, vendas maiores e de maior qualidade também. Pessoal, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é na utilização de dupla face. Aquelas que a gente utiliza, aquelas verdinhas, aquelas que tem espuma. Pessoal, não é aconselhado utilizar. Porque aquilo lá, na hora que você põe, beleza, ela vai segurar, ela vai fixar. Só que quanto tempo aquilo vai ficar ali, isso aí vai variar muito do ambiente, do clima. Então, pessoal, se vocês puderem fixar com um parafuso, com bucha, é melhor. Porque vai evitar o transtorno de uma canaleta, de uma câmera, de qualquer coisa cair. E se tem uma coisa que vai causar uma má impressão, é alguma coisa que você coloque que caia. Porque já vai dar indícios de uma instalação que foi mal feita, tá ok? Então, o que vocês puderem se preocupar com relação à fixação, é melhor. Então, fixem tudo com parafuso. Ah, não, é só uma canaletinha. Põe parafuso. Porque, de repente, daqui 1 mês, 6 meses, dependendo do ambiente, essa canaleta vai cair, o seu fio vai ficar pendurado. Esse tipo de dupla face, ele segura, beleza, ali na hora que você põe, 1 semana. Só que dependendo do ambiente, isso aqui não vai durar para sempre. Isso aqui vai durar ali 1 mês, 3 meses ou até menos. E você ter que voltar no cliente para colocar uma canaleta no lugar, você perdeu credibilidade, você perdeu tempo, você perdeu dinheiro e você perdeu a indicação que esse cliente faria para um amigo, para um parente, para um conhecido. Porque, poxa, uma canaleta caiu no meio da minha loja ou no meio do meu shopping, entende? Então sempre se preocupe, pessoal, com relação ao acabamento do sistema.